Deus me trouxe hoje aqui basicamente para dizer: você não precisa desistir, você só precisa descansar. Não é o ponto principal, mas vale a pena o comentário. A mulher chega com um cântaro, ela quer água, briga para não dar água. Jesus não precisa de água, mas pede água. No final ele não bebe água, ela não puxa água. Todo mundo está saciado sem tomar um gole d'água. Ela reclama, vai ouvindo, ela reclama porque não queria dar para ele o cântaro, porque judeus e samaritanos não se comunicam. Ele estava disposto a beber do cântaro dela, mas do cântaro dela ninguém bebe. Porque se judeu não me dá moral, também não vou dar moral para judeu. No final das contas, não puxa água, ninguém toma água, ninguém bebe água, está todo mundo satisfeito, e o texto diz que ela larga o cântaro. E entra na cidade sem cântaro. Se você entender o tempo, você vai ver que as prioridades mudam. Que o que agora parece importante, que o que agora parece que é tudo na sua vida, Jesus reputa a nada, se você entender a sua hora e o seu tempo. Deixou a Judeia, Camila, mas a obra estava muito boa, e para continuar boa ele teve que deixar. Fale aí, para continuar boa ele teve que deixar. É isso aí que Deus está dizendo para algumas pessoas aqui. Se você não gravou nada do que eu falei em todos esses tanto de minuto, Deus está dizendo para você: se você sabe o que é, deixe hoje. Deixe aqui agora. Deixe no melhor lugar onde você pode deixar algo. Deixe no altar do Senhor. Deixou para ir para onde? Vou me rasgar todinha aqui. Ana, ora por mim. Deixou onde, gente? Deixou tudo lá na Judéia. Para ir para onde, gente? Para onde? Galileia. Mas aconteceu tanta coisa em Samaria, que a impressão que a gente tem é que ele deixou a Judéia para ir para... É porque eu frisei a Galileia, mas se eu te pego desprevenido, tu diz Samaria. De tanta coisa que aconteceu em Samaria. Agora, geograficamente falando, preste atenção que isso aqui é interessante entender. Sabe o que é Galileia? A Galileia está na região norte. Judeia, subentende-se sul. Samaria, nessa linha geográfica, representa justamente o lugar do meio. Então, olha que bacana. O lugar que Jesus está indo representa o norte. Quem já teve uma mãe brava? Aleluia. Já deve ter ouvido pelo menos uma vez na vida, ou um pai dizer assim: toma um rumo para a tua vida, toma um norte. Tua vida precisa de um norte. Porque norte é rumo. Aonde a bússola fica travada quando você quer uma direção? Ela define qualquer lugar a partir do norte, que é o alinhamento. Então preste atenção. Jesus está indo para o... Atualmente ele está no sul. E Samaria está justamente no centro. Sul, aqui. Vamos lá. Sul aqui. Ah, não, vou botar o azeite no norte. Norte aqui. Sul aqui. Samaria. Bem no meio. Jesus, a água viva. Ele está aqui. Ele está indo para onde? Isso. E agora ele está onde? Então ele quer chegar aqui. Esse é o destino final. Completa aí, galera. Esse é o destino final. Mas no meio tem a terra dos errados, que é o centro, que é Samaria. Tu acha que é coincidência ela está justamente no... É ruim, hein? Toda pendência sempre está no meio. Sempre. Quisera que as pendências fossem no final. Ah, já cheguei mesmo? A gente não resolvia era nada. Mas Deus bota as pendências bem aonde? O que acontecia naquela época? Para o judeu não passar aqui, ele pegava a montanha de Samaria. Chegava. Quando chegava? Quem já ouviu falar sobre a parábola do samaritano? Historicamente, sabe no que ela é baseada? Nesse trajeto. Aonde os judeus tinham que fazer isso para não topar com os... O
que acontece na parábola com aquele que é ajudado por um samaritano? O que acontece? Ele foi espancado, assaltado. Por quê? Porque o trajeto é longo demais, arriscado demais. Não é um trajeto geográfico próprio. Essa trilha foi criada para fugir. Geograficamente falando, ela não deveria existir. Aí, o que acontecia? Pra gente que viaja direto, tô doida, tô sentindo uma unção de Deus aqui. Jesus vai alinhar. 2021 é tempo de alinhamento, de convergência. Teu ministério vai andar, tua família vai andar. Eu estou profetizando, quem crê recebe. Teus negócios vão andar, tuas finanças vão andar. Tem alguém sentado aqui dizendo: Camila, não quero dinheiro, não quero nada, eu quero viver a vida espiritual que eu vim buscar. Recebe, tua vida espiritual vai andar como nunca. Deus vai arrebentar com os atalhos do caminho. Você vai ganhar tempo, você vai ficar cansado pelos motivos certos. Aí o que acontecia? Como é que eu faço minha mala para viajar? Minha mala é estratégica. Eu conto assim, ó. Quantos dias eu vou ficar fora? 4. Que eu não fico mais do que isso longe do meu marido de jeito nenhum. E nem ele de mim. Se emendar, se tu me vem em um lugar, mas pode ter certeza que ou ele já mandou passagem para eu ir nele, ou eu já mandei passagem para ele ir em mim. Que ó, tem que se encontrar. Aí, vamos supor, se eu tenho uma viagem para 4 dias, eu faço 4 mudas de roupa pronta. Essa é do primeiro, essa é do segundo. Eu não tenho esse negócio de troco isso, se acontecer, vai acontecer. Eu odeio mala pesada. Faça ali, ó, pá. Tum. Uma de translado, outra. Isso aqui é jeans, a mesma que eu vou, eu venho. Eu não sei o que. Resolvi. Porque eu sei quanto tempo eu vou passar. Porque dependendo de onde eu vou, ainda mais agora, que cada quilo de bagagem excedida é 25 contos, isso é mais caro que a picanha. Eu não vou dar mole, não. Irrita. Rapaz, o povo que paga a nossa passagem vende coxinha, borda toalhinha, faz feijoada final de semana. Aí tá. Vou fazer a mala. Por quê? Se eu for com muita bagagem, isso gera peso na vida. O que o povo acontecia? Você faz uma viagem de 3 dias, é uma mala. Você vai fazer uma viagem de 6, já é outra mala. Aí um monte de nômade aqui no deserto, porque aquela região é de nômade. Quem é o nômade? Ele não é nem de Samaria, nem de Jerusalém. Ele vive do que cai aqui no deserto. Quem está entendendo o que Deus está falando? Sai daqui e vai cheio de carga, cheio de bagagem. Por quê? Porque não vai comprar nada aqui, não vai beber nada aqui, não vai passar na lojinha de conveniência que tem aqui. Então ele leva água de casa, comida de casa, roupa de casa, tudo de casa. E ele pensa: tô bem, tá nada, tá pesado. Tá com a carroça enorme. Aí quando ele vai chegando nessa rota aqui que é a da fuga, os nômades estão olhando. Olha que loucura, gente. Isso aqui é pura geografia e história com H, não é com E, não. Pega um livro de história e de geografia, você vai ver essa realidade no entorno do deserto de Samaria, do Monte Samaria. O que acontecia? Como os nômades viviam em tribos, em famílias, como se fossem ciganos da região, se passasse alguém com pouca carga, não valia o lucro do assalto. É muito trabalho para pegar, mas se viesse com muita bagagem, aí valia. Vamos arrebentar, vamos matar, vamos enterrar. Por quê? Porque tem muita carga. Quando você sai de Jerusalém, porque Jesus foi claro: ficai em até que do alto seja revestido de poder. Ele não quer que você saia de Jerusalém com bagagem, ele quer que você saia de Jerusalém com... Se não tiver poder, não sai. Porque o caminho não é mole. Se fazendo o caminho certo, já dá B.O. Você imagina pegando a rota mais longa. Tem gente fazendo a rota longa. Aí, Camila, e daí? Chega, às vezes não, às vezes vive, às vezes morre. Às vezes é assaltado, às vezes é espancado, às vezes é surrado. Mas vamos lá, vamos supor que... Vamos falar dos que chegam. Chega, mas chega tão cansado. Quando chega?
chega tão arrebentado quando chega, chega tão moído quando chega, que não tem força para celebrar porque chegou. Eu vou falar bem rasgado, para todo mundo entender. Tem pregador que chega, mas chega sem família. Chega sem paz, chega sem alegria. Tem cantor que chega, mas chega com tanta pendência no meio, que ele pode estar lá em cima, mas não representa mais nada. Deixou tanto rolo no meio, que não chega. Que chega, mas não significa mais nada. Ninguém me contou não, quando eu era ainda muito nova na fé, eu compreendi isso nos cultos de visita. Quando a gente ia para o culto de visita anular a ação de graça de fulano. Não é ação de graça, eu nem sabia que fulano estava na prova. Ah, maravilha, glória a Deus, vamos lá cantar a vitória da irmã. Quando chegava lá, todo mundo alegre, feliz, tinha bolo, tinha refrigerante, tinha tudo de gostoso. E no final, a irmã, o irmão triste, triste. Aí um dia eu cheguei para um, disse assim, por que você está triste? Se Deus fez, se Deus salvou, se Deus curou, se Deus isso, se Deus aquilo. Ai, que eu estou tão cansado, porque foi muito difícil chegar aqui. Falei, Jesus, que lugar é esse que o Senhor quer levar a gente, que no final a gente chega tão doído que não vale mais a pena ter chegado. Aí o Senhor falou para mim, é porque o lugar de chegada fui eu que idealizei, mas o caminho, quem fez foi Ele. Então volta aqui nessa rota que você vai entender. Dá para chegar por aqui? Dá, mas quando chega, sabe-se lá como chega. Agora Jesus não tem tempo para isso não. São só 3 anos e meio. Você sabia que no livro das 100 maiores personalidades conhecidas no Brasil, ele ocupa o 3º lugar? Se eu te contar quem está na frente dele, primeiro... Como é que é o nome daquele Oh, meu Deus. O profeta, o nome do profeta, que fala o profeta. Mohammed, primeiro. Maomé, obrigada, acertou. Dá no mesmo, acertou também. Porque, sobretudo quando a pesquisa foi feita em 2010, era uma realidade mais presente do que nunca no mundo. Segundo lugar, Camila, Pelé. Aí, 3º lugar, Jesus. Porque está falando de gente conhecida, né? Gente que está na boca e na mente de todo mundo. A época do Islã está no 3º lugar. Estava, né? Não sei como é que está hoje. Ah, hoje não acredito que está não, gente. Mas vamos voltar para o fato aqui. Ele não tem tempo para isso. Porque pode ter gente na história hoje, de nome mais conhecido do que o dele, mas ninguém fez o que ele fez. E outra, quantos anos Pelé teve para construir carreira? Quanto tempo Maomé teve para construir? Quem você conhece que em 3 anos e meio... 3 anos e meio tu não termina nem a faculdade direito. 3 anos e meio virou um mundo de cabeça para baixo. Está girando até hoje. Não tem tempo. Aí o que ele faz? Necessário. Por quê? Porque ministério não é só sobre o que eu gosto de fazer, mas sobre aquilo que eu devo fazer. Vai ser necessário? Vai ser necessário. Está felizão, Jesus? Não posso afirmar como é que ele estava, mas posso afirmar que João, pelo menos segundo a perspectiva dele, colocou Jesus na posição de alguém que necessitava. Vai ver, foi do próprio João e não do próprio Jesus. Fato é, ninguém queria passar por lá. Tanto que Jesus sabia que eles não estavam preparados para esse momento que inventou lá na hora. Inventou não, mas disse para eles, vai comprar comida na cidade. Porque não estavam prontos para ver o que ia acontecer ali agora. Tem gente que anda contigo, mas não está pronto para viver o nível que Deus quer te levar. De vez em quando tem que dar um perdido. Ai, estava onde? Estava por aí, estava por aí. Quando eles voltam não. Foram comprar comida. Jesus então senta. Eu vou fechar aqui, prometo, é o último tópico. Jesus senta. E o texto diz por que ele sentou. Porque ele chegou como, gente? Cansado. Chegou cansado. Está muito cansado. Para a palavra de Deus dizer para um homem que andava mais de 13 quilômetros, aproximadamente 13 quilômetros por dia, dizer que ele está cansado é porque ele estava muito cansado. Chegou cansado, mas nem é Galileia, é Samaria. E é aqui que você começa a entender a necessidade de descansar. Por que muitos ministérios, casamentos, empresas, vidas espirituais estão naufragando? Porque a logística da nossa mente funciona assim, quando eu chegar eu descanso. Você projeta fazer tudo o que precisa ou deseja fazer depois que você chegar. Quem já perdeu a hora do almoço e depois perdeu a fome porque decidiu só comer depois de terminar uma coisa que já estava fazendo? Geral.
Aí chega uma hora que você não tem mais fome, você só tem dor de... Porque o estômago já cerrou, mas o cérebro está ali, ó, latejando. Eu não sei quem inventou, não dá para eu levantar aqui um estudo emocional, não sou psicóloga clínica, só falei desse jeito para você achar que eu estudei psicologia, mas também não estudei. Mas é um efeito recompensa de que tudo que eu fiz, que eu sou, que eu quero, só é válido depois que eu chego onde eu quero. Aí as coisas passam a ter prazer e passam a ter significado. Só que vamos lá, nos últimos 7 anos, depois desse movimento coaching motivacional, emocional, aonde se tem dado mais valor para a alma, para a mente, para as emoções do que nunca antes, a gente começou a perceber. Você quer ver? Eu me lembro. A primeira linha do coaching apareceu dizendo assim, nada contra, tá? São só dados. De verdade, nada contra mesmo. Na primeira linha foi assim, sucesso, coisa sobrenatural. A gente lotava os ginásios para quê? Para aprender um método que não conhecia, uma coisa que a gente não tinha ideia. Para quê? Para a gente arrebentar nas vendas, para a gente ter sucesso na empresa, para a gente ser feliz. De 3 anos para cá, mudou. Agora a ideia é rotina, hábitos, paraná. Por quê? Porque começamos a entender que como a vida é uma jornada, o ideal não é você esperar para ser feliz, mas ser feliz enquanto vai para lá. Sim ou não? É a melhor maneira, é a mesma coisa. Quando Deus chamou Abraão para sair da terra dele e ir para uma terra que ele ia mostrar, ele disse para Abraão qual era a terra? Ele disse para Abraão qual era a terra? Era a mesma terra que o pai queria chegar, era a promessa antiga Canaã. Mas Deus falou para ele? Não, Deus não falou para ele não. Porque para Deus não importava necessariamente aonde ele ia chegar, mas importava o jeito que ele ia fazer a viagem. Tudo que Deus tem para cumprir na nossa vida, Ele pode fazer cumprir do dia para a noite. Quem está entendendo, diga amém. E por que Deus não faz? Porque Ele não está preparado para nos dar? Ou porque nós não estamos preparados para receber? Agora, Camila, esse não receber significa que nesse intervalo de tempo, Deus tem que me provar, me humilhar, nada disso. Sai desse misticismo religioso desgraçado. De que para ser profeta tem que ser pobre. De que quanto mais de Deus, menos dente na boca tem que ter. De que para ser vaso não pode ser assim ou assado. Sai disso. Isso é misticismo religioso. O que Deus deixa claro é que nesse intervalo de tempo, você vai poder desenvolver com Ele o que nós chamamos humanamente de relacionamento. Camila, mas Deus ama a todos igualmente. Há alguma coisa que eu possa fazer para que Deus me ame mais? Não. Há alguma coisa que eu deixe de fazer para que Deus me ame mais? Também não. Deus vai amar do mesmo jeito. Porque isso não tem a ver de como Deus se relaciona com nós, isso tem a ver de como nós. Então, Camila, o amor de Deus por todos é igual? Igual. A oportunidade salvífica é igual? Já foi, totalmente. Eu digo já foi porque já é. Agora, a maneira como cada um se relaciona com Deus não depende de como Deus serve Ele, depende de como Ele serve a Deus. O que eu estou dizendo? Quando Deus chama Abraão para sair da terra dele e ir para a terra da promessa, vamos dizer assim, Deus podia trazer a terra, se quisesse, para Abraão onde ele estava. Só que Deus vai fazer com Abraão algo que Ele quer fazer com todo mundo a quem Ele quer dar o destino da jornada. O quê? Ter Ele no trajeto. Por quê? Porque a alegria não é chegar lá para dizer eu tenho. Porque isso não é garantia de que você vai continuar tendo. Quantas pessoas você conhece que tiveram promessa, Deus cumpriu, mas não tem mais o Deus que cumpriu? Fala a verdade, fala a real. Por quê? Porque não souberam fazer com Deus relacionamento enquanto iam para lá. Você quer ver? Eliseu prometeu a Sunamita um filho. Ele disse, tu conceberás e darás à luz a um filho em cabo de 1 ano. Ela teve um filho, sim ou não? Quando a gente acredita que o menino tinha ali quase 12 anos de idade, que era o tempo que ele podia sair para ir para o campo, para o trabalho do pai, o texto diz que nesse dia o menino morreu. Agora eu te pergunto, é responsabilidade de Eliseu ressuscitar o menino? Não, ele disse que o menino ia nascer. Nasceu ou não nasceu? Viveu ou não viveu? Mas quando o menino morreu, ela foi atrás do homem de Deus. Agora eu vou te perguntar de novo, ele tinha obrigação de ressuscitar Eliseu? Perdão, o menino tinha obrigação? Não, mas ele ressuscitou sim ou não? Sim ou não? Porque isso ali não tinha a ver com a promessa, tinha a ver com um relacionamento de mais de 15 anos. Ele entrando, comendo, vivendo ali com ela, com o esposo, com a família. Olha como é que relacionamento com Deus é importante. Ter a garantia de que algo que Deus falou vai cumprir não é o melhor.
O melhor é saber que Ele vai me dar manutenção, jeito de administrar. Porque se tudo que Deus promete para a gente é maior do que a gente, porque não fala sobre a nossa capacidade, fala sobre a dele, significa que eu por mim mesma não tenho condições de gerir nada que veio de Deus para mim, não tenho. Humanamente falando, não. Quantos ministérios sucumbiram debaixo da própria glória? Quantos sucumbiram debaixo da própria sabedoria? Fala aí, minha professora que está aqui com a gente. Quantas pessoas sucumbiram debaixo da própria genialidade? Gente que a gente olha e não reconhece mais. Não porque não tem, mas porque mesmo tendo, não é mais. Por quê? Porque se Deus te deu algo ou falou que vai te dar, é algo muito grande, é algo que nem cabia em você. Mas é Ele que faz caber, Ele que dá o jeito dele. Então veja, o negócio não é você chegar. O negócio é você saber o que faz depois que chega. O negócio é você saber se você teve, no tempo que andava, relacionamento o suficiente para agora fazer disso uma vitória e não um peso. Porque quantas pessoas vivem hoje debaixo de um peso? Porque estão tendo que suportar sozinhas aquilo que Deus disse que era junto. Por que Moisés está num vale com o povo? Canaã é subida e o Senhor diz, eu vou fazer eles herdar. Sabe o que Deus está dizendo? Vou fazer vocês subirem daqui para a terra de Canaã. Mas Moisés diz, se a tua presença não for, deixa. Sabe o que ele está dizendo? Eu prefiro ficar aqui nesse vale, aonde tem a tua presença, do que ali em Canaã, aonde o Senhor não habita. Aí Deus diz assim, olha isso, Deus diz assim, Moisés, então tá bom, minha presença vai contigo para te fazer descansar. Sabe o que Deus está dizendo? Nem coluna, nem nuvem, só você vai saber que eu estou. Moisés vai? Não, porque ele não dá conta desse povo rebelde sozinho. Aí ele diz assim, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Tempo de relacionamento. É isso que determina. Sara fica maravilhada, porque quando ela vê o leite saindo, é que ela descobre que o Deus que deu o filho também deu o leite. Porque quando Deus diz, vou dar o filho, você só pensa no filho, não pensa na manutenção. Quando alguém diz assim, vou dar o carro, tu esquece do IPVA, do seguro, tu esquece até que tu não tem garagem. Tu esquece até que não tem carteira. Só que Deus está dizendo, se fui eu que te prometi uma coisa, eu não sou igual o pai que faz o filho e larga. Ele está dizendo, não, quando eu te prometer o filho, eu vou te dar leite. Se eu te prometi o carro, eu vou te dar uma casa com garagem. E se eu te prometi o carro, eu vou te dar o combustível. Ai, Camila, é que eu estou num vento, é porque foi você que comprou. Porque quando é Deus que dá, Ele traz manutenção àquilo que Ele entrega. Volta para o texto e a gente vai encerrar. É que a terra aqui é muito fértil, pastora Fernanda. Aí a gente fica assim jorrando, perde a noção das coisas. Mas a mensagem é prazo, vamos terminar no prazo. Sai da Judeia, destino final, Galileia. Mas no meio Samaria, a terra dos errados, lugar da pendência. Mas se Deus quer que eu passe por aqui, não importa o problema que tem aqui, não importa quem começou, o que importa é que aquilo que Ele me confiou tem condições de resolver. Mas por que a gente deixa as pendências no meio? Porque a gente acha que elas são maiores do que realmente são. Vamos lá. O objetivo de Jesus, alcançar toda a Samaria. Estamos falando de uma? Não, estamos falando de milhares de milhares. E Jesus vai a milhares de milhares? Não, porque Ele chega no meio cansado. Mas quando você está na rota certa, no caminho que Deus deu para você, até no seu descanso você produz. O texto diz que ele chegou ali como? Cansado. Vamos lá para a gente seguir junto? Chegou ali como? Porque a obra de Deus cansa, irmão. Cansa. Mas isso não significa que é ruim. Está na hora de você aprender isso. Cansaço se tornou uma palavra pejorativa, quando na verdade ela deveria ser consequência de um resultado. A gente faz tudo que não deve e diz, ai, foi o cansaço. Ai, que eu estou cansado. Realmente é. Mas o problema é que você provavelmente, para sentir-se assim, está cansando pelos motivos errados. E o problema não é cansar. Porque quem aqui já deitou num dia que conseguiu fazer tudo o que tinha para fazer e sentiu cansaço, e ao invés de sentir tristeza, sentiu orgulho? Falou, eita rapaz, eu já arrebentei. Eita que eu sou uma mulher pau, mulher maravilha, sabe de nada.
Quem já sentiu isso? Qual foi o homem que tinha um cronograma de um dia que parecia ilógico, mas você deu conta, fez até o que não estava no plano. Quando você deitou na cama, você disse, rapaz, eu sou macho. Vou te falar. Ficou? Porque o problema não é ficar cansado. O problema é saber o que está nos... Qual é o motivo do cansaço? Jesus chegou cansado, mas ele está triste? Está acabado? Está desistido? Vai cumprir o ministério agora. Cansado. Chega e senta no poço. Por quê? Porque o cansaço não revela quem eu sou. Ele só manifesta como eu estou. Está na hora de você entender definitivamente. Já ouviu isso 1001 vezes, vai ouvir de novo. Que como você está não tem poder determinante de sobre quem você é. Está cansado, mas ainda é Jesus, irmão. Está cansado, mas é o Filho do Deus vivo. Está cansado, mas está na rota certa. Está cansado, mas está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Aí ele senta no poço, na fonte. A mulher é a única que ele precisa alcançar para alcançar os milhares. Agora, se ele chega ali e diz, nossa, estou tão cansado, ainda tem que salvar essa cidade toda. Ele ia ter força? Mas vê, quando você está na rota certa, Deus faz com que aquilo que você está buscando chegue em você. Quando eles... eu vou liberar essa palavra, quem entender, receba. Aquilo que você está buscando vai te achar em 2021. Aquilo que você está buscando vai te achar neste ano. Ele chega, senta na beira do poço, e o texto diz, alto do meio-dia, nisto vem uma mulher samaritana pegar água para beber. E ele sentado ali como estava sentado, ficou. E começa a conversar com ela. E ela naquela conversa, através de uma única pessoa. Por quê? Porque de fato, como diz T.D. Jakes, é verdade. Ela é a chave. Ela é a chave. Isso aqui é um princípio. Você olha a demanda da pendência, do meio, do que tem para fazer, você pensa, não vou fazer, que isso é muita coisa. E o Senhor está dizendo, se você só começasse, eu ia te mostrar que você não vai fazer isso tudo, você só vai fazer uma coisa. E isso vai ser o suficiente para sair botando tudo no lugar. É o caso dele com essa mulher. Olha o que a Bíblia diz, que o pecado entrou no mundo por um. E quantas pessoas foram necessárias para ele sair do mundo? Só um. Deus está dizendo, eu não preciso fazer esse monte de coisa que você está pensando, não. Eu só preciso que você, na sua condição de unidade, esteja onde eu quero, do jeito que eu quero, na forma que eu quero. E eu vou te mostrar que isso tudo que você acha que é um montão de coisa, vai como se automaticamente resolvesse, só por você estar posicionado aonde você deveria. Sentou no poço, a mulher veio, ficou maravilhada, aconteceu tudo isso que a gente disse no início. Ela volta para dentro da cidade gritando, maravilhada, vim de ver de trás todo mundo. Por quê? Porque o testemunho dela era escandaloso. Ela disse, vim de ver de todas as coisas que ele tem me dito. Ele tem me dito todas as coisas que eu tenho feito. O que é que tu faz? Está com o marido dos outros. Ele te falou isso? Falou, quero conhecer esse homem. Foi todo mundo. Todo mundo chegou lá, sentado no poço como ele estava sentado, ficou, ministrou uma palavra, ficaram apaixonados por ele, perdoou todo mundo, estendeu-se na cidade, salvação foi proclamada, a glória de Deus se manifestou naquele lugar. Quando ele disse, vou sair, disseram, não vai não. Fica mais um dia, come com a gente, janta com a gente. Aquilo que era inóspito, se ele não vigia, ele chamava de lá. De tão bom que ficou. Do nada acende uma fogueira, queima um negocinho, traz um pão tostado. Daqui a pouco alguém lava o pé dele, traz uma toalha. E ele diz, vamos embora. Ele diz, não, eu tenho para mim que aquele hino antigo da Assembleia de Deus nasceu aqui. Aquela coisa dos assembleianos de cantar assim, fica, Senhor, já se faz tarde. Não toca não quando você canta não, pastor. Tens meu corpo. Não, senão você vai catar aí, ó, até. Porque eu vou mudar de tom toda hora. Não é porque o Senhor não sabe tocar, é que eu vou tocar. Faz em mim morar da permanência. Aí os samaritanos diziam, fica, Senhor, meu Salvador.
Você que é músico bom, faz até quem não canta cantar. Aleluia. Aleluia. Ai, Camila, eu tô cansado. Você acha o quê? Que era imersão, não era surf, não. Era imersão. A Bíblia diz que quando o corpo está cansado é porque a alma já abasteceu o suficiente. Salomão diz isso. Quando ele diz que o estudo é enfado da carne, significa que quando aqui cansou, é porque aqui dentro já tem o suficiente para armazenar. Olha isso, gente. Pode continuar tocando, pastor, para a gente terminar junto. Que eu estou me achando com o senhor tocando aí. Nosso problema é que a gente acha que só tem recompensa no final. Só tem vitória no final. Só tem honra no final. Só tem milagre no final. E o Senhor está deixando claro hoje aqui. Não deixa a sua ânsia de chegar no final roubar de você a experiência do durante. Porque é isso aqui que faz você chegar aqui. E ao invés de dizer, cheguei, você vai dizer, vivi. Oh. O lugar que você imagina ser inóspito para Jesus foi o lugar que ele encontrou o descanso. Preste atenção. Você não precisa descansar no final, porque você já chegou. É aqui que você precisa descansar. Aonde, Camila? No meio. Olha para mim. Deus me trouxe hoje aqui basicamente para dizer: você não precisa desistir, você só precisa descansar. Só que você não reconhece o lugar do descanso. Por quê? Porque nele tem uma pendência. Como é que eu vou descansar com esse problema no casamento, Camila? Como é que eu vou descansar devendo o tanto que eu estou devendo, Camila? Só que Deus está dizendo, neste lugar da pendência, você vai ver um poço. Nesse lugar da pendência, você vai identificar a água. Nesse lugar da pendência, eu vou te mostrar. Assim diz o Senhor nesta tarde para alguém. Que este lugar que parece inóspito não é só problema. Aí também tem amigos, aí também tem comunhão, aí também tem fogueira, aí também vai ter lava-pés, aí também vai ter água, aí você vai encontrar casas, aí você vai fazer amigos. Mas se você só quiser chegar, você vai perder isso aqui. Israel só queria chegar, os hebreus só queriam chegar e não entenderam o que Deus estava fazendo no deserto. Josué e Caleb entrou, já estavam de idade, mas estavam maravilhados. Caleb pronto, sabe por quê? Parece que eu vejo Caleb numa cadeira de balanço. Isso sou eu que estou falando, tá? Uma cadeira de balanço. E os netos, os filhos, os netos, os sobrinhos chegando, dizendo, e aí, vovô, como é que foi? Conta aí pra gente como é que foi. Ele não contava o dia que chegou. O dia que chegou era o final da história. Ele contava como é que saiu água da rocha. Ele contava como é que era pegar maná de manhã cedo. Ele contava como é que o vento soprava do Oriente e no dia que Moisés tocou na água, ela abriu. Ele contava sobre como a glória trovejou no Sinai. Vovô, isso tudo foi em Canaã? Não, foi bem no meio, enquanto a gente vinha pra cá. Não despreze o meio, não despreze esse momento da vida. Não fique pensando que este lugar que hoje você precisa descansar é o lugar da derrota. Ele está dizendo, é nesse ponto da vida, é neste ponto da vida que eu vou te dar paz em meio à guerra. É neste ponto da vida que você saberá o que é a paz que excede todo entendimento. Se tem alguém que enquanto eu pregava identificava o meio de alguma história, fica de pé do teu lugar num salto de glória.